Nosso quarto dia de aula do módulo Síntese do Antigo Testamento. E hoje nós fomos do livro de Esther até o livro de Provérbios. Aprendemos o livro de Esther, principalmente sobre a providência, a soberania de Deus. É um livro que não é citado o nome de Deus, mas se vê a ação de Deus. E por conta disso, um livro rejeitado, né, para compor o cânon sagrado, e afirma-se que foi, inclusive, o último livro a ser incluído no cânon. Mas não há dúvida da ação divina no livro de Esther. E vemos Deus, como sempre, em sua soberania, levando uma jovem por sua beleza a rainha, e usando a sua posição, a sua influência, para intervir a favor do povo de Deus e evitar o primeiro massacre, né? O extermínio, né? O primeiro antissemitismo explícito nas Escrituras, embora que nós temos alguma coisa já parecida no Êxodo, né? Com a morte, né? Dos meninos, e até mesmo a própria escravidão do povo de Israel. Então, vemos no livro de Esther a ação divina, mesmo no povo, estando, né, num lugar pagão, numa terra pagã, lembrando da vida de José, que também prosperou numa terra pagã, numa terra idólatra, numa terra assolada pela idolatria. E vimos que, como sempre, né, de um lado, um Deus soberano, e de outro lado, um povo que foi usado por Deus, e assim é a história, né? Um Deus soberano usando gente para cumprir os seus intentos, os seus propósitos. Como ele disse a Jó, né, que ninguém pode, né, frustrar os seus planos, os seus intentos. E vemos assim o povo de Deus liberto, e, e até hoje, né, o povo judeu celebra, né, a festa de Purim, que foi a vitória contra os opositores ao povo judeu. Chegamos ao livro de Jó, e mais uma vez, né, vendo ali a soberania de Deus, apesar da incompreensão do sofrimento do justo, né, porque o justo sofre, esse é o tema dominante, e vemos na história de Jó um Deus agindo sem ter a obrigação de prestar conta e explicar nada para ninguém. Jó faz 17 perguntas a Deus, Deus não responde nenhuma, e depois faz 70 perguntas de retórica, respondendo a Jó nessas perguntas, né, a todos os seus feitos. Deus restaura Jó, algo intrigante, somente depois que Jó ora a favor dos seus amigos, ou quase amigos, não sei, mas é interessante ver que a ação de restauração a favor da vida de Jó veio após Jó orar por ele faz Bildade zoar àqueles que, depois que abriram a boca, depois dos 7 dias sentados em silêncio, que foi uma grande bênção, e começaram a falar, e foi um grande desastre na vida de Jó. E o ponto, né, discutido também, inclusive com os alunos, é o que a mulher de Jó queria dizer com amaldiçoa teu Deus e morre. Parece que, de fato, ela estava dizendo para Jó amaldiçoar a Deus, e Deus tiraria a sua vida e acabaria com o seu sofrimento. Chegamos no livro
de salmos e aprendemos coisas preciosas, principalmente porque depois de sair de Jó e falar que sofrimento faz parte do plano de Deus para a vida do seu povo, apesar da nossa incompreensão, chegamos nos Salmos e vemos os escritos dos salmistas baseado em suas experiências. Eles tiveram medo, foram perseguidos, doença, fome, guerra, pecado, perseguição, e desses momentos saíram os grandes salmos, né, que até hoje são usados aí de consolo e conforto para o nosso coração. E todos eles, né, um compêndio, né, do saltério como se fosse aí um inário de bolso que eles usavam aí para louvar e adorar a Deus. E parece que há uma grande semelhança entre todos eles, porque eles escreviam diante de uma circunstância, eles recebiam o favor de Deus, às vezes como uma resposta de oração, e eles transformavam aquilo em adoração e em culto. E, particularmente, né, a exaltação da palavra de Deus, no Salmo 119, com os seus 176 versículos. Chegamos a Provérbios e falando, né, o livro de Provérbios sobre vida prática. Alguém chama Provérbios de o Tiago do Antigo Testamento e Tiago, o livro de Provérbios, né, no Novo Testamento, vida prática. Aconselháveis aos jovens, principalmente capítulo 1 ao 9, falando da mulher imoral, em que a Bíblia nos exorta a fugir, né, nem sequer prestar atenção no aceno dos seus olhos. E tantos outros, né? Alguns salmos com muito humor, né? Como alguns salmos que falam sobre o preguiçoso, que diz que há um leão lá fora e não posso trabalhar, né? E os dois últimos salmos, né? Belos salmos, o salmo de Agur, o salmo 31, né? Exaltando a mulher, enfim, exaltamos aqui a importância, né, da leitura dos salmos, até mesmo como usá-los, né, em muitas ilustrações nos nossos estudos, inclusive do Novo Testamento, né? Por exemplo, o uso da língua, o livro de Provérbios fala muito sobre como usar, para bem e evitar para o mal. Por exemplo, o apóstolo Paulo dizendo que não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, a não ser que seja para edificação e de graça aqueles que a ouvem. E então, esse foi o nosso trabalho de hoje. E amanhã, permitindo Deus, nossa última aula da primeira parte de síntese do Antigo Testamento. Um abraço para todos. Deus abençoe.